Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Queridos irmãos da comunidade, da obra Shalom, nós queremos nessa oitava de Páscoa bendizer a Deus pela experiência com Jesus vivo, que nos dá vida e nos impulsiona para vivermos o nosso carisma, a nossa vocação de paz. Na noite de hoje nós queremos fazer uma partilha sobre a ressurreição de Jesus nesse tempo exato em que vivemos. Nesse tempo em que nós sofremos a pandemia, nesse tempo em que nós sentimos na nossa carne as fragilidades da nossa humanidade, a nossa impotência. Tantos de nós fazem a experiência do medo, da ansiedade, e todos nós fazemos a experiência do isolamento, da quarentena, como isso é contrário ao nosso estilo de vida. Nós somos seres relacionais, chamados ao encontro, chamados à comunhão. E Jesus Cristo ressuscita nessa circunstância da nossa vida, neste tempo. Então quero acolher cada um de vocês que nesse momento nos escuta e quero convidá-lo a mergulhar nessa experiência de Jesus ressuscitado nas nossas circunstâncias, na nossa realidade. Nós não precisamos fugir da nossa realidade, nem esperar que ela passe para poder experimentar o amor de Jesus que nos salva. Pelo contrário, é dentro dessas circunstâncias, é nesta realidade que nós vamos fazer a experiência com o choque da ressurreição que Jesus quer nos dar hoje. E que Jesus quer nos fazer instrumentos, nos enviar para que outros também experimentem esta graça. Então vamos começar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 19. É a palavra da nossa vocação. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas, onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Eu vou ler outra vez. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, esta palavra se cumpre neste tempo em que nós estamos fechados em nossas casas, em nossas realidades. O Senhor entra nos nossos corações, entra nas nossas casas e nos comunica a sua paz, porque Ele é todo poderoso. Eu testemunho que um dos meus irmãos de sangue sempre foi um pouco resistente à oração, fazia muito tempo que não rezava, que não ia a uma Santa Missa, e no meio dessa circunstância, fechado no seu apartamento com sua esposa e seu filho, aflito por tantas responsabilidades, por tantas mudanças, né? Ele é aquela pessoa que faz as compras dos meus pais e vai deixar na casa deles, que meus pais já são idosos, então ele faz isso para proteger, mas é ele quem se expõe por amor aos pais. E ele estava muito aflito e eu o convidei para participar da Santa Missa. Naquela época a nossa live SH estava apenas com a missa do meio-dia e a missa das 18 horas. E o meu irmão participou da Santa Missa das 18 horas, ali logo no início da nossa quarentena. E desde então, o meu irmão tem participado da Santa Missa
todos os dias. Ele e a esposa. Meus irmãos, o Senhor quer entrar nos nossos corações, mesmo que eles estejam fechados. Eu não sei o que é que você está vivendo, mas o nosso Senhor sabe, e Ele quer entrar no seu coração e habitar em ti, fazer companhia e te comunicar a paz nessa circunstância em que você está. Eu também passei tempos difíceis, viu, nessa quarentena, né? Tempos de tentações, de desesperança, né? Quanta coisa se levanta dentro de nós, mas nosso Senhor sempre se levantando e entrando nas portas fechadas do meu coração e ministrando a paz, e ministrando a alegria. E Ele quer fazer isso com você hoje. Se é que você ainda não experimentou essa paz e essa alegria, o Senhor quer fazer isso com você hoje. O Senhor deseja nos dar essa experiência de amor com Ele. Por isso, eu lhe convido a se expor a essa experiência. Nenhum de nós é chamado a viver amedrontado. Cautelosos, sim. Vigilantes, sim. De maneira prudente, sim. Mas não medrosos, não aflitos. Nós somos chamados a sermos consolados pelo Senhor, animados, encorajados pelo Senhor. Por isso, eu te convido a fazer a experiência durante esses dias, no seu grupo de oração, na sua célula, na sua casa comunitária. Faça a experiência de estar junto com os irmãos e rezar. Faça a experiência de, estando a sós, tomar a palavra de Deus e rezar. Faça a experiência de erguer os braços e cantar a Deus e louvar a Deus, porque esse louvor atrai a presença de Deus. Nos exponhamos à experiência com Deus, nos exponhamos a Jesus ressuscitado, porque Ele quer nos renovar, quer restaurar em nós a confiança e a alegria. Meus irmãos, Jesus está vivo. Vocês se lembram de quando vocês fizeram o seminário de vida no Espírito Santo de vocês? E de repente toda aquela catequese que você tinha ouvido na preparação para a sua primeira comunhão ou para a sua crisma, você percebeu que aquilo tudo é verdade? Você se lembra disso? Eu me lembro, há 26 anos atrás, quando eu sempre quis acreditar, sempre fui assim aquela pessoa que queria ser religiosa, mas também vivia todo o espírito do mundo na minha adolescência. Mas quando eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo, eu vi que aquele anseio de religião, aquele anseio de amor de Deus que eu tinha, aquilo era possível. Jesus é vivo. E a cada Páscoa, para não dizer a cada dia, mas a cada Páscoa, de maneira especial, somos chamados a experimentar de novo. Ele está vivo, Ele dá sentido à minha vida. Se Ele é por mim, quem será contra mim? O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a alegria de minha alma. A quem eu temerei? O Senhor é a salvação da minha vida. Ele está vivo, Ele é o meu defensor, Ele é o meu advogado. Então, neste tempo de Páscoa, somos chamados a rezar assim, nos expondo à ressurreição de Jesus. E o Senhor ressuscitado, logo que ministra em nós a paz, também nos envia. Jesus diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos enviei. Meus irmãos, neste tempo, eu acho que eu só não fiquei assim paranoica, né? Com tantas informações, com tantas coisas, né? A gente é tentado à ansiedade. Eu acho que eu só não pirei porque o Senhor me deu a oportunidade de me manter a serviço dEle, no meu ministério, no meu serviço dentro da comunidade. Mesmo trancada ali num quarto, né? O Senhor me deu a graça
de continuar atenta ao que Ele queria. Não fui eu, mas Ele me deu a graça de ficar prestando atenção ao que a obra está necessitando, de poder ficar intercedendo pela obra. E eu digo para vocês, eu testemunho para vocês, é o estado de serviço, o estado de missão que nos mantém em estado de alerta à voz de Deus, que nos mantém saudáveis. Isto é incrível. Nós podemos nos manter saudáveis na mente e no coração, e isso transborda para o corpo. Se nós sairmos de nós mesmos para servir aos nossos irmãos, neste tempo de quarentena também, se isso é válido para toda a vida, neste tempo de quarentena também. Meus irmãos, o Senhor nos envia aos outros. E exatamente por isso, nós recebemos o Espírito Santo de uma maneira nova. A palavra de Deus diz que ao enviar, Jesus soprou sobre eles. Jesus sopra sobre você o seu Espírito. E esse Espírito Santo age em nós, nos tirando de nós mesmos. Santa Teresinha dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que o Senhor sempre nos impulsiona à caridade para nós não ficarmos entediados em nós mesmos. É difícil lutar contra o tédio. É difícil lutar contra a tristeza. Mas o Espírito Santo, ele invade os nossos corações. E se nós vamos nos colocando a serviço dos outros, como podemos, segundo o nosso ministério, segundo a missão que Deus nos confiou, o Senhor vai nos salvando, o Senhor vai nos dando saúde, o Senhor vai nos dando integridade de mente, de coração, de emoções. O Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. E aquilo que é sabedoria do Senhor, a contemplação, a unidade, a evangelização, num tempo qualquer, é sabedoria do Senhor também para nós hoje. Queridos irmãos, nos nossos escritos, precisamente no escrito A Profissionalização, o Moisés foi inspirado por Deus a citar um texto de São Maximiliano Kolbe. Interessante, eu sempre li esse trecho e eu pensava, talvez não haja oportunidade de a gente aplicar isso. E eu pensava, eu não quero ter a oportunidade de aplicar essa verdade, essa sabedoria. Mas eu vejo que neste tempo da história da humanidade, de pandemia, o Senhor nos convida a vivermos isso aqui. Os frades chegaram para São Maximiliano Kolbe, e isso está no nosso escrito, A Profissionalização, e disseram: Padre, diga-nos uma coisa, em que consiste o verdadeiro progresso de Niepo Kalanov? Eles tinham uma obra, aqueles frades, junto com o Maximiliano Kolbe, e aquela obra progredia. Era uma obra de evangelização através de impressos, de material impresso. E eles progrediam com esse material impresso, evangelizavam, aquilo se multiplicava. E chegou esse momento em que os frades perguntaram: em que consiste o verdadeiro progresso de Niepo Kalanov? E o padre respondeu, o São Maximiliano Kolbe: o crescimento da casa-mãe não é prova concreta de progresso, como não são as novas construções. Não é ver as novas construções o progresso desta obra. Não é ver o crescimento da casa-mãe. E ele diz: mesmo que adquiríssemos as máquinas mais sofisticadas,
que tivéssemos a nosso dispor todos os aperfeiçoamentos técnicos e todas as descobertas da ciência moderna, mesmo assim, não teríamos atingido o progresso autêntico. Se a tiragem das revistas dobrasse, triplicasse, nem mesmo isso significaria um verdadeiro progresso. Então, o que é preciso para que haja progresso? No nosso caso, a multiplicação dos centros de evangelização. São Maximiliano Kolbe diria, isso não é progresso. O uso das redes sociais, da internet para evangelizar, São Maximiliano Kolbe diria, isso também não é progresso. Usar a ciência, as técnicas, não é progresso autêntico. Então, em que consiste o verdadeiro progresso? No fundo, Niepo Kalanov são as nossas almas. Tudo mais, inclusive a ciência, é secundário. O progresso ou é espiritual ou não é progresso. Mesmo que as nossas obras fossem abandonadas, que todos os membros da milícia, todos os membros daquela obra, mesmo que todos os membros da milícia nos deixassem, todos os colaboradores nos deixassem, mesmo que tivéssemos de nos dispersar como folhas ao vento de outono, mesmo que cada irmão tivesse que ir um para um lado, outro para o outro, se tudo isso acontecesse e o ideal de Niepo Kalanov continuasse a florir em nossas almas, então, meus rapazes, poderíamos afirmar que estamos em pleno progresso. Trazendo isso aqui para a nossa realidade, mesmo que a obra Shalom se multiplique abundantemente em construções, em publicações, isso não é progresso. Mesmo que a gente aprenda a usar toda a ciência e a evangelizar através da tecnologia, como a gente está tentando agora, isso não é progresso. Então, o que é progresso para a obra Shalom? Por que o nosso fundador colocou isso aqui? Porque o verdadeiro progresso são as nossas almas. Como ele diz, o verdadeiro progresso ou é espiritual ou não é progresso. Meus irmãos, eu pensei que nós não fôssemos viver isso, mas nós estamos vivendo momentaneamente, graças a Deus isso vai passar, mas nós estamos vivendo. As nossas obras, nossos centros de evangelização estão abandonados. Os membros da milícia, nós escapamos como folhas ao vento de outono, tá cada um de um lado, cada um dentro de casa. Graças a Deus que nós estamos unidos na oração e através das redes sociais, da tecnologia. Mas nós fomos espalhados como folha ao vento, nós não podemos nos reunir hoje. Tudo isso está acontecendo, mas se o ideal da obra Shalom continua a florir em nossas almas, então, queridos irmãos, nós estamos em pleno progresso. Queridos irmãos, Jesus ressuscitado, Jesus vivo, vem ao nosso encontro, porque Ele deseja progredir em nossa alma, deseja que progridamos nele e deseja que a obra Shalom progrida. E a obra Shalom não vai progredir apenas na multiplicação de casas, isso é consequência. A obra Shalom não vai crescer apenas porque centros de evangelização estão sendo abertos, isso é consequência. O verdadeiro progresso é o interior, é esse de nós termos uma espiritualidade viva. Que espiritualidade viva, Gabriela? A da oração, a da vida fraterna e a da evangelização. Mas uma oração que não se deixa condicionar. Uma vida fraterna que não aceita os limites, mas vai além dos limites.
vai em busca dos irmãos. E uma evangelização que não se deixa acorrentar, como São Paulo, que mesmo preso evangelizava. Como São Paulo que dizia: o evangelho não está acorrentado, ai de mim se eu não evangelizar. Nós precisamos acreditar que esse é um tempo de grande progresso, de progresso interior e de progresso da nossa ação evangelizadora. Meus irmãos, quanto mais fiéis nós formos ao carisma que o Senhor nos deu, quanto mais nós vivermos neste tempo com fidelidade a nossa intimidade com Deus, a nossa relação com os nossos irmãos, usando os meios que o Espírito de Deus nos dá e que a tecnologia nos dá, e quanto mais nós formos fiéis na vivência do nosso ministério, encontrando a sabedoria, a criatividade para viver esse ministério, quanto mais criativos no Espírito nós formos, mais estaremos progredindo e mais a obra de Deus estará progredindo. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor cumpre o que Ele diz. O verdadeiro progresso é interior, o exterior é consequência. E o Moisés continua: isto não significa que devemos negligenciar a obra exterior, não é isso. Não é que a gente não queira voltar para os nossos centros de evangelização. Nós queremos, nós precisamos, Deus também quer. O que nós estamos vivendo não é vontade de Deus. O que nós estamos vivendo é uma consequência indireta do pecado da humanidade, dos nossos pecados. Porque a gente sabe que não haveria nem enfermidade, nem morte no mundo se nós não tivéssemos pecado. Porque Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida em abundância. E foi o pecado que nos subtraiu dessa vida em abundância. Mas Jesus ressuscitado nos devolve a vida em abundância, que o pecado nos tinha roubado. Então, esse isolamento, essa distância social que nós estamos vivendo, não é vontade de Deus, ela é contrária à nossa vocação de relação. Mas circunstancialmente, devido a essa grande violência desse vírus, nós precisamos viver. E aí entra no mistério da permissão divina. E aí sim, eu digo, é vontade de Deus que nós preservemos uns aos outros na caridade, nesse isolamento. É vontade de Deus que nós vivamos isso como uma resposta de amor aos nossos irmãos, para proteger a nossa sociedade, não só a nós mesmos, mas para proteger a nossa sociedade de uma grande multiplicação desse vírus, uma grande multiplicação de vítimas desse vírus. Então nós nos ocupamos com a obra exterior, mas sabendo que ela é consequência da obra interior. Por isso que nós precisamos caminhar firmemente na vida interior. E nesse tempo em que nós não podemos fazer uma faxina no nosso centro de evangelização, em que nós não podemos arrumar a liturgia da Páscoa no nosso centro de evangelização, que nós não podemos celebrar cantando aquele glória no centro de evangelização, nós precisamos fazer isso aqui, no nosso coração. Celebrar a ressurreição de Jesus através dos meios espirituais e da tecnologia. O Senhor nos dá essa graça de podermos vivenciar um grande progresso interior neste tempo. Não precisa você avaliar se você está progredindo ou não. Apenas se exponha a Jesus ressuscitado. Sei que nesse tempo a gente está super ligado no celular, na televisão, a gente está super conectado, né? Fugindo dessa solidão, querendo encontrar as pessoas que nós amamos. Mas ao mesmo tempo, por um momento no seu dia, deixe o celular de lado.
Tome a palavra de Deus em suas mãos. Reze, silencie. Se exponha ao poder da ressurreição de Jesus, celebrando as laudes conosco, celebrando a Eucaristia conosco. Desative um pouquinho o seu chat nessa hora. Celebrando as completas conosco, ouvindo a palavra de Deus no estudo bíblico. E não só viva isso, mas convide outras pessoas a viverem. Convide outras pessoas a se exporem à ressurreição de Jesus, vivendo os momentos da adoração ao vivo que nós fazemos. Entre conosco nesta graça. O Senhor quer nos salvar. O Senhor quer nos fazer progredir. O Senhor quer nos fazer sair desse tempo melhores do que quando entramos nele. O Senhor quer nos fazer sair mais íntimos dele. E atenção, o Senhor também deseja nos fazer sair deste tempo mais missionários, mais evangelizadores. E aí você me diz, mas Gabriela, como que agora, trancado dentro de casa, eu vou ser mais evangelizador, eu vou ser mais missionário? E como ao final desse período eu vou terminá-lo mais missionário do que antes? Pela intercessão de Santa Teresinha. Santa Teresinha, padroeira das missões, nunca saiu do Carmelo. Ela era uma missionária de coração. E porque ela tinha o coração firme na missão, a sua oferta ia além dos muros do Carmelo. Meu irmão, minha irmã, se eu e você pusermos o nosso coração na missão, ao invés de ficarmos com preocupações desqualificadas, tem preocupações que são importantes, mas tem preocupações que não são importantes. Se eu e você pusermos o nosso coração na missão, como Santa Teresinha o pôs, nós vamos resgatar muitas almas em nome de Jesus. Nós vamos encontrar a forma de viver o nosso ministério, a evangelização, o aconselhamento, o pastoreio, a intercessão comum, a comunicação, a providência. O Senhor quer nos dar meios para vivermos o pastoreio dos jovens, dos casais, para nós terminarmos esse tempo não com uma evasão, mas com o retorno de muitos que estavam distantes. É uma graça que tem acontecido nas missões, que alguns irmãos que estavam afastados da obra, exatamente nesse momento, começam a voltar aos seus grupos de oração, vivendo-os online. Nós precisamos ir em busca desses queridos irmãos que por motivos diversos se afastaram. Precisamos ir em busca desses irmãos e trazê-los de volta para casa. Esse é um tempo favorável. É um tempo favorável de procurarmos aqueles irmãos que esfriaram na fé. Esse é um tempo favorável para a evangelização, para nós encontrarmos formas de ir ao encontro de quem precisa, de quem está sozinho em casa. Até pessoas da sua família, amigos seus que você sabe que moram sozinhos. Irmos ao encontro de famílias. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês, você pode fazer para alguém. Me diz se tu não pode gravar um vídeo, uma mensagem para alguém. Me diz se você não pode pegar o seu violão e cantar uma música para alguém. Eu não posso não, porque eu não sei cantar nem tocar. Mas talvez você possa fazer isso para evangelizar. Talvez você possa usar seu Facebook para evangelizar, para divulgar a programação online. Talvez você se reunindo com o seu ministério, você possa, com o seu coordenador do ministério, com os membros do seu ministério, discernir uma forma de evangelizar, de cumprir o seu ministério. E eu digo para vocês, se nós vivermos isso com o nosso coração, isso vai transbordar para o exterior. E não só nós vamos estar progredindo,
mas toda a obra Shalom. Queridos irmãos, o mar se ampliou diante de nós. Era o que o Senhor nos falava no retiro do Conselho Geral de fevereiro de 2019, há mais de um ano atrás. O Senhor nos dizia isso. O Senhor nos dizia que nós íamos para águas profundas, navegar, que nós iríamos realizar resgates impossíveis. O Senhor nos dizia que ia ser um grande desafio, mas que Ele estaria conosco. O Senhor nos dizia naquele tempo, nos anunciava que nós precisávamos nos unir à Virgem Maria, mas que Ele também iria nos dar instrumentos novos de navegação. Isso tudo está na nossa revista Escuta. E eu lembro a você, uma das coisas que Deus nos disse era que nessa nova navegação, nesse mar profundo, e que nós estamos vendo que é tempestuoso, o Senhor dizia que as iscas são os missionários. As iscas somos nós. As iscas para essa pesca de grandes peixes sou eu e é você. Nós somos as iscas para manter a nossa obra unida, para resgatar os que estão longe e para ir ao encontro dos que nunca vieram. Nós somos as iscas. Como é que você pode ser essa isca hoje? Como você pode ser instrumento de Jesus para entrar em lugares fechados, para entrar em casas fechadas, para entrar em condomínios, para entrar em ambientes que nós jamais entraríamos? Como? Naquele seu grupo de WhatsApp, do colégio, da universidade. Como você pode evangelizar? Naquele grupo de amigos que você ainda não teve oportunidade de falar de Jesus, como você pode evangelizar? Meus irmãos, nós somos as iscas, os missionários da obra, os missionários da comunidade. Nós somos as iscas para atrair em nome de Jesus essas pessoas, para que elas progridam no amor de Deus, para que elas progridam na vida da graça. E assim nós mesmos estaremos progredindo. E por isso o Senhor também nos falava naquele retiro do Conselho Geral, e Ele falava para todos nós que Ele quer nos dar uma maturidade que é não fazer as coisas só porque todo mundo está fazendo ou porque eu estou aqui junto com todo mundo. Não, mas porque eu escolho fazer isso. Hoje você está aí na sua casa e é você que precisa escolher ser formado, escolher rezar, escolher viver o seu ministério. E graças a Deus, se você está assistindo esse vídeo, é porque você escolhe isso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Porque você não é Shalom só no centro de evangelização. Porque você não é Shalom só quando está com a turma reunida. Você é Shalom quando você está sozinho aí na sua casa. E escolhe se unir aos seus irmãos, mesmo contra toda circunstância desfavorável. E você escolhe rezar mesmo com os seus irmãozinhos fazendo barulho lá fora, com os seus filhos fazendo barulho. Você escolhe rezar. Quando você escolhe viver o seu ministério. Quando você, pastor de grupo de oração, escolhe pastorear suas ovelhas. Escolhe exatamente nesse momento fazer o acompanhamento de cada uma por telefone. E investe dinheiro em crédito. E investe dinheiro em dados móveis para acompanhar suas ovelhas. Meus irmãos, o Senhor nos chama à maturidade de escolhermos amá-lo. Mas antes disso, Ele nos amou primeiro. Ele está vivo. Ele nos ama. E se nós escolhermos também amá-lo, nós seremos os mais felizes.
E se nós escolhermos servir aos nossos irmãos, tomar a iniciativa de procurar a nossa célula, de procurar o nosso grupo, de procurar o nosso ministério com aquela ideia de como continuar vivendo o nosso ministério nesse tempo, nós seremos os mais felizes. Meus irmãos, eu estou rezando muito por vocês. Nós estamos rezando muito por vocês. E nós também pedimos que vocês rezem muito por nós. Nós estamos muito unidos, a nossa família nunca esteve tão unida. Eu quero sentir a união de vocês conosco e eu quero que vocês sintam a nossa união, a nossa presença com vocês. Por isso nós rezamos que Jesus ressuscitado entre nas nossas casas, entre nos nossos corações e faça essa união. Domingo que vem é domingo da misericórdia. Eu convido você a ser um grande evangelizador para que muitos Tomés tenham a experiência. O Live SH vai ter um dia inteiro de programação evangelizadora, querigmática, misericordiosa. Você pode convidar as pessoas para isso, mas você pode ir muito além. Você pode fazer isso e muito mais. Reze. Busque os seus irmãos de grupo de oração, busque os seus irmãos de ministério, busque os seus irmãos da célula, da casa comunitária. O que mais nós podemos fazer? E coloquemos tudo isso nas mãos da Virgem Maria. Essa tempestade vai passar e quando ela terminar, nós queremos perceber que houve um grande progresso interior e exterior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia.